Bem, muito boa tarde a todas, a todos que nos ouvem, nos veem no Fórum Inovação Saúde, na iniciativa FIS, nesse programa FIS Talks, segunda parte com o Dr. Paulo Niemeyer Filho, neurocirurgião, não é do Rio de Janeiro, é um neurocirurgião do Brasil. Aliás, esse deveria ser o sobrenome dele, Paulo Niemeyer Filho do Brasil, porque ele é uma figura pública singular, atende o Brasil inteiro, gente de todos os lugares, é uma personalidade muito interessante e que eu tenho a honra de estar aqui hoje entrevistando com o lançamento do seu livro No Labirinto do Cérebro, Paulo Niemeyer Filho. Está em todas as livrarias, à venda, nas livrarias eletrônicas, nas livrarias físicas. Eu recomendo fortemente. Eu li e está espetacular a leitura, de uma forma simples de entender, agradável de ler, dá vontade de ler assim sem parar, você vai numa batida só e não quer parar de ler, porque ele é muito interessante, histórias maravilhosas são contadas ali, especialmente assim, comove a todos, não somente profissionais de saúde como eu, se comovem de ver um colega com tanto êxito. Eu adoro ver o sucesso alheio, mas, independente de ser médico, eu acho que qualquer pessoa que leia este livro vai gostar. Vai gostar porque ele honra, ele valoriza a atividade do profissional de medicina, especialmente nesse mês de outubro, que nós estamos gravando esse programa, dia 18 é o dia do médico. Eu acho que isto é uma grande homenagem a todos os médicos brasileiros e é muito inspiradora. Eu recomendo a leitura desse livro para os estudantes de medicina, com toda sinceridade. Estudantes de medicina de todo o Brasil deveriam ler esse livro de Paulo Niemeyer Filho. Paulo Niemeyer, fiz aqui uma propaganda do seu livro que eu adorei mesmo. Estou falando de coração. Achei espetacular. Agora eu quero conversar com você de novo, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco, conversando. E eu queria, nessa segunda parte, Paulo, falar um pouquinho da sua vida atual. Como é que você se inspirou para fazer o Instituto de Neurocirurgia, Instituto do Cérebro, né? Lá, Paulo Niemeyer, ali no centro da cidade, do Rio de Janeiro? Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer uma ocasião, logo no início das atividades. Fiquei muito impressionado com a tecnologia embarcada, com os recursos que estavam lá, as enfermarias, os serviços de anatomia patológica lá com a Leila Kinelli. Enfim, muito bom aquele Instituto do Cérebro. Como é que você se inspirou para fazer? Como é que você conseguiu essa articulação? Só você mesmo, com a sua capacidade de articular isso, é possível montar no Rio de Janeiro, que está tão com tanta dificuldade que a gente vive, né? Você ainda assim ter conseguido montar aquilo e inspirar pessoas e as pessoas irem para lá trabalhar com você. Como é que foi isso, Paulo? Nos conta aí. Assim, na realidade, a ideia não foi minha. Quer dizer, quando a Santa Casa começou a fechar, nós tínhamos ali um serviço de neurocirurgia que tinha uma tradição, um grande número de neurocirurgiões brasileiros tinham passado por lá. E quando aquilo fechou, eu procurei o secretário de saúde e disse: olha, te comunicar que nós estamos fechando o serviço da Santa Casa. Eu não conhecia o secretário, me apresentei, e não é um serviço que vai fazer falta pelo número de pacientes que atende, mas pela tradição que ele tinha, pela importância que ele tinha na neurocirurgia, eu achei que eu devia comunicá-lo. E nós estávamos com um grupo ali parado e o serviço era a última semana de funcionamento da Santa Casa. Aí passam-se uns dias, ele me chama: Sr. Paulo, você topa fazer um instituto, um hospital do cérebro? Eu, para já, não tem dúvida nenhuma. E aí, daí começou, e disse: então eu quero que você monte, enfim, faça um desenho de como é que seria e tal. Então fizemos um projeto de ter inicialmente 1.000 cirurgias cerebrais por ano. E aí eu sugeri que, ao invés de chamar de Hospital do Cérebro, que tivesse o nome de instituto, porque nós não podíamos fazer 1.000 cirurgias e terminar nisso. Eu precisava transformar essas 1.000 cirurgias
em conhecimento, em formação de jovens, não, enfim, que tivesse uma parte acadêmica de publicações e de simpósios. E aí concordou-se e passou a se chamar, então, Instituto Estadual do Cérebro, e depois, então, eles acrescentaram o nome do meu pai, que eu acho que foi uma homenagem muito justa. Então, o Instituto Estadual do Cérebro hoje é um hospital do Estado que funciona numa parceria público-privada, que eu acho que é o que faz a grande diferença. Aliás, eu só aceitei quando eu soube que seria uma parceria público-privada, porque, como administração direta, não me interessaria, porque seria repetir um modelo que a gente já sabe que não funciona. Então, me levaram para visitar o Hospital da Mulher, em São João do Meriti, e eu fiquei encantado com o Hospital da Mulher, um hospital que funciona maravilhosamente bem, e os enfermeiros todos sorridentes, tudo uma atividade acadêmica grande, os pacientes bem atendidos. Eu fiquei encantado. Bom, nesse modelo eu topo e vamos fazer. E aí vesti a camisa e começamos, então, em um ano e meio, o hospital estava pronto, quer dizer, foi feito ali onde era o antigo INTO, o prédio foi praticamente refeito e toda essa tecnologia foi instalada, e isso baseado num conceito até econômico, eu diria, porque hoje a tecnologia está tão avançada e tão cara que não é possível você instalar em todos os hospitais do Rio um serviço de neurocirurgia de ponta, porque não tem cabimento. Primeiro, não tem doente para todo mundo, é uma especialidade pequena. E segundo, é o custo. Então, um microscópio cirúrgico, por exemplo, que nós usamos, nós temos 4, cada um custa US$ 1 milhão. Então, não é possível botar em todos os hospitais um microscópio de US$ 1 milhão para operar um doente por semana. Assim como o Gamma Knife, que faz a radiocirurgia. O Gamma Knife custou R$ 13 milhões, foi uma doação da Assembleia. Hoje já deve estar mais caro, deve ser mais caro do que isso, porque o dólar subiu muito. Mas na época era R$ 13 milhões. Então, é o único do serviço público no Brasil. Nós recebemos doente do Brasil inteiro que vem para fazer a radiocirurgia no Gamma Knife. Também não pode botar um em cada hospital. Então, é preciso que haja um centro de referência das patologias mais complexas. E os hospitais de urgência deveriam se concentrar em urgência e não querer fazer a cirurgia eletiva. Isso é que complica tudo. Então, lá nós fazemos cirurgia de epilepsia, que é uma cirurgia extremamente difícil, é uma cirurgia que requer um centro de pesquisa para selecionar os doentes que devem ser operados. Temos, portanto, uma área, um centro de epilepsia muito bem avançado. Temos um setor de cirurgia funcional para Parkinson, para movimentos involuntários. Enfim, patologias que não são muito comuns, mas que são importantíssimas de serem tratadas, porque tem uma população enorme que precisa. Então, o Instituto do Cérebro, a ideia é que ele se tornasse referência nessas patologias de alta complexidade. Lá nós só atendemos SUS, e esse sistema de parceria público-privada dá muita agilidade na gestão, e eu acho que isso é grande parte do sucesso do Instituto. Perfeito. Paulo, voltando aí no passado um pouquinho, contando essa história de modernidade do Instituto do Cérebro, no seu livro você refere muito, que até não, uma história também interessante, que eu não sabia, que a EMI, a gravadora dos Beatles, com o lucro que obtinha das gravações do Beatles, pelo menos uma parte do lucro, obviamente, ela resolveu investir na área da saúde e no desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico por imagem, de onde surgiu o tomógrafo. Eu estou partindo do pressuposto que o tomógrafo foi esse grande divisor de águas entre a neurocirurgia anterior, onde a pessoa tinha que abrir a cabeça, aquelas coisas gigantes, e essa cirurgia hoje, que é feita microscópico, é feita com tanta tecnologia, com menos dano, com mais... Isso mudou quando, hein, Paulo? Quando é que foi essa mudança real da neurocirurgia menos traumática, vamos chamar assim? Isso foi um conjunto de coisas que surgiram na mesma época. No final dos anos 60, surgiram as unidades de terapia intensiva, que não existiam. Meu pai operava na Casa de Saúde Doutoreiras, as craniotomias, aneurismas, os doentes iam para o quarto, não existia terapia intensiva.
Nessa mesma década, surgiu o primeiro tomógrafo, ainda era um pouco precário. Depois vieram os exames de radioimunoensaio, que começou a ser possível dosar os hormônios. Então, a cirurgia da hipófise começou a reaparecer. Enfim, houve uma série de tecnologias que foram se somando, e o microscópio cirúrgico também veio no final dos anos 60. Tudo isso entrou meio que em funcionamento no início dos anos 70. Então, houve um conjunto de coisas. Os doentes eram operados, abriam a cabeça, sem que o cirurgião soubesse o que ia encontrar. Quer dizer, quando eu me lembro meu pai operando, um diagnóstico de tumor, quando abriu era um hematoma, e todo mundo festejou, porque era um hematoma, não era uma doença maligna. Mas não se sabia, na hora de abrir, se era um hematoma ou se era um tumor. Então, isso, depois da tomografia, mudou completamente. Hoje, depois veio a ressonância, aperfeiçoaram e tal. Mas mesmo já na tomografia, você já abria o paciente sabendo a localização exata e o que você ia encontrar, já não tinha mais aquela surpresa. E o microscópio ajudou muito também, porque diminuiu a necessidade de grandes aberturas, você facilitou operar na profundidade com uma iluminação melhor. Então, houve um conjunto de fatores, a unidade de terapia intensiva, o pós-operatório ficou mais seguro. Então, acho que foi uma série de fatores que vieram e que mudaram não só a neurocirurgia, mas a medicina em geral. Quer dizer, as imagens mudaram a medicina. Essa aqui é a verdade. E isso começa nos anos 70. Talvez isso seja uma herança das conquistas espaciais, da ida à Lua e depois as outras conquistas todas do espaço, que tenham contribuído muito para a imagem com mais precisão, né, Paulo? Foi o progresso da indústria depois da Segunda Guerra, né? Houve uma mudança em tudo, uma revolução dos costumes. Você viu surgir a pílula anticoncepcional, a minissaia, os Beatles, a música, tudo mudou, né? Houve uma revolução cultural que foi decorrente da revolução industrial, quer dizer, desse progresso da indústria. A pílula anticoncepcional mudou tudo, e isso acabou tendo reflexo na área médica também. E eu acho que ali foi o grande salto. E eu acho que na década de 80 para cá, a internet deu essa facilidade, né, de investigação, de diagnóstico, a imagem crescendo, tudo, facilidade de transmissão de dados, informação. Nossa, a medicina foi uma revolução em todas as áreas do conhecimento, mas na medicina se apropriou de muito dessas coisas, né? Paulo, chegando hoje no momento atual, nós estamos vivendo ainda essa pandemia de Covid. Infelizmente, parece que já numa fase descendente, né, da nossa curva, aqui no Brasil, pelo menos, ainda recente, agora, esses dias, estava ouvindo a notícia da França, de Portugal, de recrudescimento de casos. Mas você, como diretor médico de um Instituto do Cérebro, tomou uma decisão que me pareceu de muito acertada e merecedora do nosso aplauso e do reconhecimento de todos os cariocas, que foi mudar o Instituto do Cérebro temporariamente de Instituto do Cérebro para Instituto da Covid, porque você transformou o hospital num hospital de Covid, levando os anestesistas para dentro do CTI para entubar os doentes. Conta um pouquinho, primeiro, como é que foi essa decisão sua, o que te motivou a fazer isso, e segundo, como é que você conseguiu fazer essa mudança, né, de olhar estratégico das pessoas que trabalhavam lá com um determinado tipo de paciente. De repente, nós vamos atender que está morrendo gente e não tem onde internar. E como é que foi esse treinamento, essa capacitação dessas pessoas? O que você fez lá? Que foi um êxito, foi assim uma referência aqui no Rio de Janeiro, não é? José, na realidade, esperava-se que fosse ser muito pior do que foi, né? Apesar de ter sido horrível. Mas quando a gente via as imagens da Europa, os caminhões carregando corpos, parecia que a gente ia passar pela mesma coisa aqui, apesar de ter sido muito duro. Mas a Secretaria de Saúde foi que me chamou, tipo, nós vamos precisar que vocês ajudem, vamos precisar que o CTI participe. Então, no meu momento, nem pestanejei isso, vamos lá. E eu acho que o grupo do Instituto do Cérebro é um grupo que veste muita camisa, é muito comprometida com o Instituto. Então, eu chamei todos e disse, olha, aconteceu, o secretário acha que a gente precisa ajudar, e eu topei e vamos em frente. E aí, nós temos,
sempre contamos com muita ajuda da Vale do Rio Doce. E a Vale do Rio Doce, então, nos deu um apoio muito grande, reformou o nosso laboratório, comprou robô, equipamos com todas as maneiras para poder fazer o teste de Covid. Fazíamos de manhã, tínhamos o resultado de tarde, enquanto que o estado estava soberbado, levava um mês para dar o resultado, nós fazíamos de manhã, tínhamos de tarde o resultado, testávamos diariamente o grupo de funcionários. Então, com a ajuda de particulares e de empresas como a Vale, nós conseguimos fazer um trabalho muito interessante. Fomos os primeiros no Brasil a fazer a transfusão de plasma convalescente. Conseguimos reduzir muito a mortalidade desses doentes e estamos, inclusive, publicando esses resultados. Então, foi uma experiência muito dura até, porque a transformação foi muito grande, nós não tínhamos sequer infectologista lá, tivemos que agregar colegas que vinham em solidariedade, sem receber nada, mas para participar, e acho que fizemos um trabalho bonito e ficamos muito orgulhosos disso. Pois sim, foi um trabalho muito bacana feito pelo Instituto do Cérebro. Eu me lembro, acompanhei muito de perto assim isso, tenho acompanhado, mas naquele momento lá atrás, quando no auge da crise aqui, foi uma referência também. Você falou aí da questão de transfusão de plasma. Eu acho que lá foi o primeiro lugar no Rio de Janeiro a fazer a transfusão de plasma de pacientes que já tinham tido Covid para pacientes em Covid na fase mais grave da doença. Você até cita no seu livro, eu tenho a impressão que como o primeiro local do Rio de Janeiro, não foi, Paulo? Na realidade, foi do Brasil, porque nós estávamos com isso pronto, aguardando uma autorização da Anvisa para fazer. Isso foi feito em parceria com o Hemorrio e com o Laboratório de Virologia da UFRJ. E tivemos que aguardar aquela liberação, e assim que eles liberaram, no dia seguinte nós começamos. Já estávamos com tudo pronto, e foi fundamental a parceria com o Hemorrio e com o Laboratório de Virologia. O plasma vinha de motoboy, correndo, e saía de um laboratório para o outro, e todo mundo participava, e quando o doente chegava já tinha o plasma na geladeira. Então foi um empenho muito grande de todo o grupo para que isso funcionasse. E funcionou bem, e tivemos bons resultados, principalmente nos pacientes que chegavam ainda em melhor situação e que não estavam ainda muito comprometidos pela doença. Foram resultados muito interessantes. Paulo, e agora mudando um pouquinho, eu queria conversar um pouquinho com você, já nesse caminho final da nossa conversa, sobre o futuro da neurocirurgia. Eu li no seu livro e eu queria que você falasse um pouco a sua visão de futuro, qual vai ser o futuro do neurocirurgião, como é que a genética vai influenciar nas tomadas de decisão, como é que você está vendo isso, o que você recomendaria a um jovem estudante de medicina que estivesse se formando e fosse procurar Dr. Paulo Niemeyer e falasse assim, eu acho que eu vou fazer neurocirurgia. O que você recomendaria a ele, Paulo? Olha, é muito difícil dar conselho. Agora, eu acho que a cirurgia em geral, não só a neurocirurgia, as cirurgias em geral, as cirurgias de tórax, abdômen, chegaram a um limite, porque não há mais uma área que você não alcance. E a cirurgia é muito baseada no que você vê, na anatomia visível. E hoje, o limite é tratar a biologia, o comportamento da doença. Não é mais retirar a doença, mas é entender a biologia daquele tumor que vai voltar. Então, eu acho que, se nós prestarmos atenção, todas as novidades que vêm para a área médica são no sentido de reduzir a invasão. Atualmente, a cirurgia é minimamente invasiva, menos do que minimamente, então cada vez diminui mais. Nós vamos chegar a um ponto, nós não vamos mais abrir, ou será excepcional a indicação de abrir um tórax, de abrir a cabeça ou de abrir o abdômen, porque eu acho que o câncer, que é a grande causa, o grande cliente das cirurgias, vai ser resolvido pela genética, pela imunoterapia, não vai ser mais necessário. Quer dizer, hoje a ressonância magnética ela te dá uma precisão
que a biópsia ficou secundária. A biópsia é quase que uma confirmação do que já se sabia. Quer dizer, a ressonância hoje faz uma biópsia virtual de grande precisão. Então, esses aparelhos vão ser cada vez mais precisos, eles vão te dar até a genética do tumor quando fizer um exame desse. E você vai tratar com imunoterapia, editando o genoma. Enfim, eu acho que vai ser uma outra medicina que tudo que nós pensamos é possível, mas não vai ser mais abrindo, fazendo grandes cirurgias, nem para a cabeça, nem para o tórax, nem para o abdômen. Pelo contrário, nós vamos ser lembrados como aqueles que, naquela época, imagina, abrir o tórax do paciente, abrir a cabeça do paciente. Você fala até no seu livro de uma espécie de um micro submarino que vai fazendo a rastreabilidade genética. Hoje você já bota engole uma cápsula e faz uma filmagem de todo o trato intestinal. É verdade. Aí você vai injetar uma cápsula menor ainda no sistema circulatório e vai fazer um check-up de todo o seu sistema circulatório por uma filmadora dessas. Tudo que a gente imaginar vai ser possível no futuro, mas com certeza não será repetindo o que fizeram lá os egípcios lá atrás, de abrir a cabeça ou de abrir isso aqui. Isso vai acabar. Perfeito. Continua fazendo, mas vai acabar. Paulo Niemeyer, infelizmente chegamos aqui ao final dessa nossa conversa saborosíssima com você. Você é uma figura queridíssima de todos nós, respeitadíssima. Que você continue sendo esse generoso médico profissional, com essa sabedoria muito grande, que continue compartilhando com todos nós o seu saber, o seu conhecimento. Que fique bem, que fique com saúde, que fique em paz você, o Paulinho, a Maria e as duas Isabels. Que você tenha muita paz e saúde aí, amigo, e muito obrigado pela gentileza de compartilhar o seu tempo com os nossos milhares de participantes do Fórum Inovação Saúde. Um abraço e até a próxima, Paulo. Muito obrigado, Josias, viu? Muito obrigado, fiquei muito contente de estar aqui com você. Foi uma tarde uma conversa muito agradável. Muito obrigado. Que você goste do livro, hein? Até o final. E não deixe de comprar, esse livro aqui é espetacular. Podem comprar. Um abraço, tchau.